Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho do procedimento cirúrgico que o Bruno Henrique fez hoje. O Bruno Henrique do Flamengo, ele vinha em recuperação a uma cirurgia que ele fez, no joelho, uma cirurgia de reparação ali de maiores estruturas, de reparação anatômica, ligamentos. Foi uma cirurgia considerada bem complexa e que teve um tempo maior de previsão dele ao retorno esportivo, Tanto que ele está em recuperação e ele não retornou ainda. E aí, essa notícia de que ele passaria por um novo procedimento assustou algumas pessoas. Porém, essa cirurgia que ele fez hoje foi uma artrofibrose, certo? Uma artroscopia de joelho com o objetivo de eliminar uma fibrose cicatricial. O que seria fibrose cicatricial, A fibrose cicatricial, ela é um processo de reparação de tecidos, certo? Quando a gente tem uma lesão. E mesmo passando por um procedimento cirúrgico, acontece. É um procedimento de cicatrização do nosso corpo. A gente não controla muito isso, Na verdade, a gente não controla nada disso. Ele acontece espontaneamente. Então, essa fibrose cicatricial, ela vai se acumulando ali na região da articulação e ela vai enrijecendo a movimentação, a mobilidade do jogador. Ou da pessoa que passou por essa situação. Não só jogadores, você também, se fizer qualquer tipo de cirurgia no joelho, calcanhar, pode acontecer também essa questão de reparação de fibrose cicatricial, porque ela faz parte, é uma resposta do nosso próprio organismo a isso. Então, acaba sendo uma cirurgia ali de reparação, acaba sendo uma cirurgia, digamos assim, entre aspas, de limpeza, e nada assim que gere uma preocupação muito grande, porque o tempo de retorno dele não vai ser alterado devido a essa fibrose, porque já estava no planejamento médico que isso ocorreria, porque é uma resposta do organismo, não tem como a gente controlar. Óbvio que existem ali repouso, existem algum planejamento pós-operatório que você faz para reduzir o máximo possível desse acúmulo fibrótico, mas você não consegue evitar ele totalmente. Então essa cirurgia é mais uma cirurgia ali de limpeza, de reparação, não é realmente uma cirurgia invasiva, não é uma cirurgia agressiva. E sobre as questões ali, algumas pessoas falam assim, o jogador, ele acaba, depois de todo esse processo, o Bruno Henrique, ele vai perder um pouco do seu desempenho, da sua performance. Óbvio que ele está parado, então ele vai ter que novamente buscar o ritmo de jogo, como todo jogador acontece quando fica parado. E sobre a questão da mobilidade dele, talvez ele deve entrar com algumas ações preventivas. O Cristiano Ronaldo, quando tinha por volta de 28, 29 anos, ele se juntou com a equipe dele, médica, e ele disse que desejaria ir mais longe no futebol. Ou seja, ele queria jogar, ele queria estender a carreira dele por um tempo maior. E não se aposentar com 32, 33, 34 ou 35 anos. Ele queria estender um pouco mais isso. E a gente viu que ele estendeu. E para isso ele precisou mudar o perfil de movimentação e dinâmica dele em campo. Porque o Cristiano Ronaldo, ele sempre foi um jogador muito explosivo e tinha características de uma mobilidade dinâmica entre dribles e jogadas que exigia uma maior projeção de suas articulações, o uso de suas articulações. E ele mudou. Ele se tornou um jogador, embora que dinâmico e explosivo, só que em jogadas mais retas, sem usar tantas articulações do joelho para dar grandes dribles, nos jogadores. Isso mudou um pouco a característica dele de jogo para que ele pudesse continuar, porque cada vez que você usa mais, cada vez que você faz mais dribles, cada vez que você faz jogadas mais, digamos assim, tortuosas, que a gente fala, você utiliza mais esse conjunto de articulações, e isso pode gerar um desgaste maior. Então, o Bruno Henrique, ele vai ter que ter esse cuidado agora de mudar um pouco a sua característica. Ele é um jogador de explosivo, de maior velocidade, que tem dribles e tudo mais, só que ele vai ter que deixar isso um pouco de lado e talvez ele vai ter que assumir uma posição de maior, centroavante, um jogador mais finalizador, um jogador que se projete mais ofensivo no campo e trabalhe de uma maneira um pouco diferente para não exigir esse uso dessas articulações dele. Então, acho que é só isso. Um videozinho aqui rápido para explicar mais ou menos como que funciona e que esse processo acaba sendo normal mesmo na recuperação de um atleta ou de qualquer pessoa que se submeta a esse tipo de procedimento cirúrgico. É isso daí, pessoal. Forte abraço a todos. Valeu!